aí, estamos aí mais uma vez, né? Hoje a gente está dando início aí à nossa última aula do nosso pacote e espero que vocês gostem. A gente preparou com bastante carinho, né? Assim, demorou um pouquinho, mas a gente conseguiu preparar aí para vocês, né? Então, hoje a gente vai falar sobre melhorando a experiência na terapia ABA. O que acontece, gente? Essa aula de hoje era uma aula super importante. Eu sempre falo isso, né, em todas as aulas, mas é porque eu sou suspeita de falar e realmente todas as aulas são importantes, porque é como eu sempre falo, né? A terapia ABA é uma terapia completa, então é necessário você linkar todas as aulas, né? Uma com a outra, para você poder ter essa noção do que você está trabalhando, né? Ter a noção de um todo. Então, por isso que eu digo que ela também é uma aula super importante, que todas as aulas são muito importantes, né? Não tem como você estudar uma coisa isolada e dizer que você já sabe aplicar a terapia ABA, porque não é bem assim, né? A terapia ABA é uma ciência aplicada, então a gente precisa estar aí estudando um todo, né? Essa aula é um pouquinho diferente, porque o que acontece, como eu falei, apesar dela ser muito, muito importante, ao meu ponto de vista, mas assim, ela é como se fosse uma aula em que você pega tudo o que você já aprendeu, tudo que a gente já passou aqui para vocês, né? Como se fosse basicamente isso, vocês estão pegando tudo que já aprendeu e aplicando, né? É como se a gente estivesse compilando, juntando tudo que eu já falei, né? Numa aula só, juntei tudo, sobre reforçadores, sobre dicas, sobre aprendizagem sem erro, enfim, tudo que a gente falou, a gente junta isso tudo e joga aqui como aplicar. Por isso que é melhorando a experiência na terapia ABA, porque a gente pega tudo que a gente já aprendeu e faz tipo um resumão, né, passo a passo, e joga aí na aplicação, tá? Então aqui a gente vai falar um pouco sobre tudo isso que a gente já falou, né, sobre algumas dessas coisas que eu citei aqui e mais, né, outras coisas que a gente já falou. E a gente também vai falar um pouco, eu vou estar mostrando alguns exemplos para vocês de cartões, né? Existe, no finalzinho, né, eu vou citar sobre eles. Existe um tipo de cartão, não sei se vocês já escutaram falar, quem sabe mais um pouquinho sobre ABA, quem já conhecia mais um pouco sobre ABA antes de estar fazendo a semana aqui com a gente, antes de estar, né, adquirindo esse pacote, quem já conhecia um pouquinho sobre ABA, de repente já ouviu falar sobre a questão de economia de fichas dentro dos reforçadores, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão da economia de fichas, eu vou pincelar, né, mostrar um exemplo e tal. Então assim, a gente vai estar, eu vou mostrar um esqueminha também, tá? Pode ser ou de sala de aula, pode ser aplicado para sala de aula, pode ser aplicado para o espaço da terapia, pode ser aplicado dentro de casa, enfim, dentro de casa, acredito, né, dentro de casa seria uma coisa mais assim, neutra, né? Um ambiente assim, mais familiar para criança. Mas assim, ó, né, é mais uma estruturinha, isso não quer dizer que seja uma regra, tá bom? Mas é mais um exemplo que a gente vai estar passando aqui. Então tô dando essa pincelada no que vai ter no conteúdo, só para vocês ficarem por dentro antes da gente começar a falar do que vocês vão estar absorvendo aqui, tá? Nessa aula de hoje. Então, bora, sem mais enrolações, vamos cair para dentro do conteúdo, né? Então, vamos lá. Ensinar ABA é ciência e arte, como eu falei, né? A gente vai estar fazendo meio que um resumo de tudo que já foi falado. Então, assim, a gente já falou várias vezes sobre isso, em várias aulas, que ABA é ciência, né? Se eu não me engano, teve uma aula que a gente até começou com isso, que é ciência e arte, né? Mas enfim, vamos prosseguir aqui no slide. Uma vez que você compreendeu os conceitos e a metodologia, você precisará saber quando e como aplicá-los, né? Então a gente teve, se eu não me engano, foi a aula passada, né? Que a gente botou aplicação da ABA, não, a passada foi currículo, acho que foi na última aula da semana mesmo, né? Da semana da terapia ABA no autismo, a gente botou aplicando a terapia ABA e a gente falou um pouco sobre isso, não é? De quem já conhece um pouco dos conceitos da metodologia, né? Ela precisa saber como aplicar. E para isso a gente deu várias ferramentas, como montar um currículo, enfim, né? Você terá de tomar decisões por si mesmo. Toda criança pode aprender. Gente, isso é super importante, tá? Toda criança pode aprender. Seu trabalho é descobrir a melhor maneira de ensiná-la. Há algumas coisas que você pode fazer para tornar a experiência mais fácil e agradável para ambos. Gente, toda criança pode aprender.
Assim, em estudos, então, eu sou uma pessoa que eu tô envolvida dentro dessa área da educação, enfim, né? Então, principalmente dentro da área da educação especial e tudo mais. Como eu falei, né? Eu tô na área da psicopedagogia, então eu estudo muito sobre a questão de dificuldade de aprendizagem, né? Das crianças, mas também, meu foco, né? É mais criança. Mas também eu gosto muito de estudar, pesquisar pesquisar artigos e livros e tal, que falem também um pouco sobre a questão da criança que tem alguma dificuldade de atraso em questão no cérebro, né? Enfim, crianças que têm problemas até mentais e tudo mais. Então, assim, já foi constatado, tá, gente, que essas crianças, elas também têm condições de aprender. Mas, assim, cada um aprende de uma forma diferente. Então, mesmo que a criança ela tenha um problema cognitivo, né? Ela tá aprendendo, por mais que ela não demonstre aprender, porque tem crianças que, né, tem problemas, assim, bem... que demonstram mesmo, né? São bem, assim, que atingem bastante mesmo, né? A questão cognitiva da criança. Mas, assim, mesmo elas não conseguindo demonstrar o que estão aprendendo, elas aprendem. Tá? Mesmo que sejam simples coisas. Então, assim, estimular a aprendizagem para uma criança, independente do problema que ela tenha, gente, é sempre válido, tá? Por mais que ela não demonstre imediatamente para você que ela tá aprendendo, mas ela tá aprendendo, tá? De alguma forma, em alguma coisa na vida dela, aquilo tá mudando, tá bom? Não tô nem entrando no mérito de aprendizagem, português, matemática, enfim, coisas mais complexas, aprender a ler, escrever, não. Falando aprendizagem de uma forma geral, né, gente? Porque até pra gente lidar na vida, a gente precisa de algumas aprendizagens, né? Aprender como se socializar, aprender, enfim, né? Crianças que não sabem falar, né? Tem problemas de fala, precisam aprender a se comunicar de alguma forma. Então, a gente sabe que a aprendizagem, ela engloba várias coisas, várias questões, né? Não só a aprendizagem curricular normal de escola, que a gente está acostumado a ouvir falar, tá bom? Então, né, como tá aqui no slide, né, toda criança pode aprender. Então, essa aprendizagem da criança, ela vai depender muito do seu trabalho, tá? De como você vai lidar de como você vai lidar com essa criança, de como você vai estudar o histórico dessa criança, né? Como que você vai transmitir isso para essa criança, se vai ser de uma forma agradável, se vai ser uma experiência mais fácil, tá? Torne um ambiente de aprendizagem reforçador. Isso a gente também já falou, né? Mas vamos aqui, né, dar uma relembrada, uma clareada, porque também, gente, isso também é científico, tá? A gente aprende por repetição. Então, assim, conforme a gente vai repetindo o que a gente vai, né, estudando, a gente vai aprendendo. Eu tenho até um post no meu Instagram que fala um pouco sobre as fases de aprendizagem, não é? A maior forma de você aprender é você ensinando, tá? É o que eu tô fazendo aqui. Por isso que todo professor, ele fala, eu tô ensinando, mas ao mesmo tempo eu tô aprendendo. Por quê? Porque quando você fala aquilo que você tá estudando, o seu cérebro, ele tá captando através da fala. Ele tá, né? Ele tá captando o que você tá lendo e tá captando através da fala. Então, ele tá captando 2 vezes. Então, a gente aprende assim, por repetição também, tá? Você vai repetindo as coisas. Por que às vezes a pessoa fala, na prática é diferente? Porque na prática você está repetindo várias vezes, né? É a sua prática, é o seu cotidiano. Então aquilo entra meio que por osmose, né? Você aprende de qualquer forma porque você está repetindo. Então a gente aprende por repetição, tá? Então, assim, fazendo esse resumão e tal com vocês, não é à toa, não. Porque dessa forma também vocês vão estar absorvendo mais o conhecimento, tá ok? Então vamos lá, torne o ambiente de aprendizagem reforçador. Comece com o pareamento. O que é o pareamento? É aquilo que a gente já falou. É você se tornando um reforçador para aquela criança, tá? Gaste um bom tempo com ela, não é? Fique com ela, se pareie com o reforçador. Tenta descobrir o que ela mais gosta, né? Por exemplo, se ela gosta de comer batata frita, você vai ser a pessoa que vai levar sempre a batata frita para ela. Né? Se ela gosta de assistir um filme ou um desenho, você vai ser a pessoa que vai estar ali com ela assistindo, que vai proporcionar aquele momento para ela. Então, assim, né? Brincadeiras, enfim. Você vai ter que analisar essa criança, saber os antecedentes dela, que é muito importante. A gente falou isso também em alguma outra aula.
que o antecedente é um ponto principal para você conseguir aplicar melhor, né? Saber quais são os reforçadores, enfim. E ser um reforçador para criança, se parear com reforçador, é importante também para você saber como que você vai montar o currículo dessa criança, quais vão ser os melhores reforçadores para estar estimulando essa criança, tá? Então é super importante isso, tá? Então você precisa estar se pareando com esse reforçador para que isso possa estar ajudando no seu futuro trabalho com essa criança, tá bom? Então aqui ele fala, não é? Você estará se pareando com reforçadores conhecidos de forma que as propriedades reforçadoras sejam transferidas para você. Ficará associado a uma condição reforçadora, que é o que eu já falei, né? Torne um ambiente de aprendizagem reforçador. É mais um tópico, né, mesmo. Estabeleça um atrativo para a criança de maneira que quando ela entra na sala, haja alguma coisa divertida que a atraia para a mesa. Isso também a gente já falou, né? Isso também tem a ver com os antecedentes. Você tem que estudar, analisar essa criança, saber o que é divertido para ela, né? Para você tornar aquele ambiente de aprendizagem estimulante, tá? Você precisa ser um reforçador para ela de primeiro. Esse é o primeiro, tá, gente? Essa é a primeira coisa que tem que acontecer. Você precisa ser um reforçador para ela. Você precisa se parear com esse reforçador. E depois disso, você precisa tornar o ambiente que você vai trabalhar com essa criança reforçador. Você precisa tornar esse ambiente de aprendizagem reforçador. Porque ela precisa lidar com a aprendizagem de forma divertida. Para ela, a aprendizagem, aquilo tudo que está acontecendo, precisa ser divertido, precisa ser atraente, né? Se for uma coisa pesada, uma coisa que vai fortalecer mais a fuga de demanda dela, tá? Então, assim, dependendo do interesse da criança, né? Você pode usar quebra-cabeça, livro de colorir, livro de figurinhas, massinha de modelar, né? Geralmente, a criança, quando ela é muito pequenininha, o que ela mais gosta? Massinha de modelar e coisinha para pintar, né? Então, isso são coisas bem interessantes para você já deixar. Não é nem para usar de reforçador, não, tá, gente? É para você deixar exposto mesmo. A criança ela já vai chegar vendo um ambiente cheio de massinha, cheio de papel para ela pintar, cheio de bichinhos, de figurinhas, enfim, né? O que for mais atrativo para a criança, lógico. Porque eu tô falando, a maioria das crianças pequenas costumam gostar disso, mas isso vai de criança para criança, principalmente quando a gente fala de crianças dentro do espectro, tá? A gente sabe que existem várias particularidades, né? Especificidades das crianças, então precisa ter uma análise aí dos antecedentes, tá bom? Então vamos lá, gaste algum tempo divertindo-se com essa criança, né, nas atividades iniciais. Então assim, antes de começar o trabalho, antes de começar realmente, não é, a aplicação em si da aba, vamos gastar um tempo com ela, brinca de massinha, brinca de pintar, né, vai mostrando, interagindo com ela, mostrando para ela que você faz parte do mundo dela. Mostrando para ela que você não tá ali como uma figura de professor, que só quer fazer com que ela faça aquilo e acabou. Não, né? Que você também pode trazer diversão, que o que ela tá fazendo vai ser legal, né, para ela, enfim. Porque, gente, não adianta a gente dizer, a criança tem que saber que aqui não é só diversão, aqui ela vai aprender. Principalmente com criança pequena, isso nem cabe, né, gente? Vocês veem que no jardim de infância, por exemplo, é todo coloridinho, né, enfim. Mas mesmo com a criança um pouco maior, né, criança de 6, 7 anos, enfim, 5, ela gosta, sabe? Não adianta, porque você fazendo isso, você vai estar indo ao contrário do que você quer. Né? Não adianta a gente dar murro em ponta de faca. Se ela é uma criança, não adianta você querer fazer com ela como até nós adultos, né? Fala a verdade, quando a gente está na faculdade, quem já passou por faculdade, ou ensino médio, né, seja lá o que for, né, porque eu tô dando esses exemplos, porque aí a gente já tá mais adulto, né, a gente tem mais entendimento. Quando a gente tem um professor que ele traz algo que é mais atrativo pra gente, que ele é mais legal, que ele é mais didático, que ele fala mais a nossa língua, fala a verdade. A gente não aprende mais o conteúdo? Claro que aprende, entendeu? Ele fica mais fácil de absorver, né? Não fica aquela carga, fica mais leve, né? Às vezes a gente até gosta, vai ter essa aula hoje, tá? Que legal, né? Então, assim, isso é para tudo, gente, isso é didática. A gente precisa ter didática também para trabalhar com a criança, tá? Isso faz parte da didática, tá bom? A gente precisa ser didático com essas crianças, né? Então, vamos lá. Lembre-se que você quer se parear com uma situação reforçadora, tá? Então, o reforçador é tudo isso, tá, gente?
Torne o ambiente de aprendizagem reforçador ainda, né? Torne o ambiente de aprendizagem divertido. A gente já falou um pouquinho isso no slide anterior. Não consulte seu relógio e anuncie para a criança que o tempo de brincar acabou e que agora é hora de trabalhar. Seu papel é fazer do trabalho o mais divertido possível. É trabalho para você, mas não deve ser percebido como tal para a criança. Sim, gente, você que está lá aplicando a terapia-aba para aquela criança, aquilo é um trabalho para você? Lógico, né? Bom, isso no caso de professor e analista, né? De quem vai aplicar. No caso de pai e mãe, não é bem um trabalho, mas pode-se considerar que sim, mas enfim, né? Vamos ser mais generalistas, tá? Para não ficar focando em um, focando em outro, enfim. Vocês estão entendendo, né? Acredito eu que sim. Então, assim, é trabalho para você, mas não é para criança. É igual o professor de jardim, né? A gente, quando tá dando... Eu já dei aula para criança pequena de jardim. Então, a gente, quando tá dando aula para criança, aquilo pra gente não é diversão, é trabalho, correto? A gente tá dando a nossa força de trabalho para no final do mês a gente receber o nosso salário. Mas a gente não tenta fazer divertido, cola um monte de coisa na sala, figurinha, às vezes leva música, faz brincadeira, não sei. Por quê? Porque pra criança aquilo dali não é trabalho, e nem pode ser, né? Então, assim, você não deve levar o seu trabalho pra criança, né? Porque pra criança aquilo não é trabalho. E também tem que entender assim, tudo bem, não é trabalho, também não é diversão, é estudo, é ensino e aprendizagem. Mas para a criança, aquilo precisa ser de uma forma divertida, porque a criança, vamos lembrar da ludicidade, gente, a criança aprende de forma lúdica, né? Eu não sei, aqui eu tô lidando provavelmente com pessoas de várias áreas, né? Mas acredito eu que também tenha professores aqui. Então, assim, quem trabalha na área da educação, principalmente com criança, a gente sabe muito bem da importância de trabalho lúdico, né? De trabalhar a ludicidade, até mesmo das brinquedotecas, na verdade. Então, assim, vamos trazer isso para dentro da terapia-aba também, tá, gente? Porque não é nada de diferente, não, tá? É um processo de ensino-aprendizagem também. Só que aqui a diferença é que é um processo de ensino-aprendizagem para a vida, tá bom? Então, vamos lá. Não tenha medo de parecer ridículo, fazer barulho, cantar, dançar, sujar-se. Sujar-se é legal, né? E rolar pelo chão. Não tem problema manter a massinha na mesa enquanto você começa a trabalhar no programa. Você pode lhe mostrar algumas figuras e pedir-lhe para tateá-las enquanto brinca. Talvez você possa incorporar a massinha no trabalho para conseguir uma transição suave. Sim, lembra? A gente já até falou um pouco sobre isso, né? De transição. De você partir para um e depois ir aumentando ou ir diminuindo, né? São as transições dentro do processo de terapia. Mas aqui a gente está falando sobre, por exemplo, a massinha, né? Você pegar e utilizar a massinha na brincadeira, né? Ou melhor, utilizar a massinha dentro do trabalho, mas para a criança é uma brincadeira. Mas você sabe que é um estímulo. Vamos lá, deixa eu ver. Um exemplo, né? Por exemplo, você vai trabalhar um programa de ensino de FCC, né? Que é função... Agora me fugiu a mente. FCC, função, característica e classe. Né? Você tá trabalhando, a gente já falou sobre isso, né, gente? Então, assim, acho que não cabe ficar voltando, né, explicando detalhadamente seria isso. Mas, enfim, você está explicando a FCC para a criança, a função, característica e classe, né, para ela aprender a função e a característica e a classe, né, das coisas, dos objetos, enfim. Então, vamos lá, você está ensinando a FCC sobre animais. E aí, o que você vai fazer? Você vai utilizar a massinha para trabalhar isso, FCC sobre animais. Né? Então, você pode pegar e fazer um cachorro de massinha, por exemplo, né? Cachorro e gato, mas principalmente cachorro, né? É uma coisa que a criança gosta muito, toda criança sabe o que é, enfim, né? Acredito eu que até criança do aspecto já está mais familiarizada, tem algumas que tem em casa, enfim. Você faz um cachorro de massinha com ela, né? E vai falando sobre os atributos, não é? Porque o FCC é o quê? Não é função, característica e classe? A gente não aprendeu que o FCC não é um dos pontos mais avançados quando a gente está aprendendo, né? Primeiro a gente começa com ecoicos, né? Que a gente está ecoando, não é isso? Vamos relembrar aqui? Ecoico, a gente está ecoando, tipo, repetindo, né? A criança primeiro começa com a repetição, depois ela vai pro tato, né? Que o tato em si não é tato, não é tatá, não é palpear. Na verdade, é ela conseguir dar nome às coisas, né? Nomear, olhar, só, o que é isso ali? É um cachorro, né? E o FCC, tem outras, né? Tem várias etapas, mas é porque de cabeça, assim, é difícil lembrar, ainda mais que eu me preparei mais para essa aula. Então, essa aula tá mais na minha cabeça agora, mas, né? Mas, enfim. E tem o FCC, que é um dos últimos, se não o último, se eu não me engano. Mas acho que não é o último, não.
que a criança ela começa a dar as características para aquilo dali. Porque a gente sabe que aprender que cachorro é cachorro, ela não sabe em si o que é um cachorro. Né? Então, existem várias funcionalidades em cima daquilo ali. Então, ela precisa saber que cachorro é um animal, que cachorro tem pelo, que cachorro tem 4 patas, que cachorro late, né? Isso é aprender o que é um cachorro. Não só saber que aquele animal é um cachorro, né? Então, vamos lá. Aí, você tá fazendo um cachorro de massinha com ela, olha, né? Mas tudo na brincadeira, né, gente? Na ludicidade. Olha, um cachorro e tal, brinca com ela, né? Não sei o quê. E aí, no meio dessa brincadeira, você vai começando a perguntar, onde fica a perna do cachorro? Tipo assim, você desmonta ele, vamos lá, vamos montar o cachorro? Onde fica a perna do cachorro? Ele vai te dizer. Você tá vendo como é que você já tá ensinando? Você já tá no processo de ensino, né? Ou então, sei lá, o que eu faço agora? Ah, eu fiz um cachorro. Vamos lá, toca a cauda dele pra mim, cadê o rabo dele pra mim, né? Ou então, como é que o cachorro fala? Você vai fazer, au, au, né? O que o cachorro faz? Né? Então, assim, gente, nesse processo, a criança ela vai ter menos vontade de escapar da situação, né? Ela vai ter menos vontade de ter essa fuga de demanda, escapar dessa situação de ensino, né? Se ela for divertida e reforçadora para ela. Tá? Essa questão do FCC, gente, foi um exemplo que eu dei, mas isso pode ser em outras modalidades de ensino que você estiver fazendo também dentro do ABA, tá? É só para vocês entenderem, né? Como que a gente pode utilizar o que a criança gosta dentro do trabalho. Massinha, gente, é uma coisa super legal para trabalhar com criança pequena, tá? Eu tenho uma filha, como eu já falei várias vezes, né? Uma filha de 2 anos, quase 3, faz 3 em fevereiro. Mas essa minha filha, ela adora massinha, gosta. Todo dia ela brinca, nem que seja 1 horinha de massinha. Então, assim, isso é legal porque eu posso estar trabalhando algumas funções com ela dentro da massinha, né? Existem umas pecinhas de letras, né, do alfabeto, que você, às vezes, pode pegar e modelar a massinha ali, e aí com isso a criança tá aprendendo, ela vai tateando aquela letrinha, não é? Então, assim, fora isso, existem vários outros trabalhos bem bacanas de se fazer com a massinha. É porque agora, né, o foco não é esse, a gente tá falando sobre a terapia ABA, mas deu também pra pincelar um pouquinho sobre o que vocês podem fazer com a massinha aí dentro da ABA também, tá? E não só a massinha, né, outros objetos de brinquedo. Mas isso aí, gente, na internet também é muito rica, tá? Vocês podem buscar no YouTube, enfim. Tem vários modelos aí de atividades que vocês possam estar fazendo. Foi como eu falei, aqui a gente está dando uma ferramenta, mas a continuação da aprendizagem de vocês aí é por conta de vocês, tá? E aprendizagem, quem trabalha com ensino-aprendizagem sabe que é assim mesmo, é continuada, é sempre um processo aí que não para nunca, né? Então vamos lá. Ainda, né, dentro do Torne o Ambiente de Aprendizagem Reforçador. Comece com um número menor de tentativas para cada programa e aumente gradativamente. Isso aí a gente também já falou em outras aulas, né? Começar com um número menor de tentativas e ir aumentando conforme você vê o progresso da criança. Isso, gente, não tem um tempo estipulado não, tá? Isso vai depender muito da criança. É óbvio que dependendo do currículo que você montar, a gente sabe sim que existem currículos que você determina um período de tempo. Tipo, em tantas atividades, né, em tantas aulas, enfim. Mas isso vai depender da criança. Às vezes você pode montar, mas ter que esticar um pouco, ou até, de repente, diminuir, tá bom? Porque, como a gente falou, né, na aula de currículo, o currículo ele tem que ser flexível, né? Ele tem que ser adaptável à criança. No começo, você provavelmente não conseguirá terminar todos os seus programas. Sim, né? Porque está começando, a criança está se adaptando, né? Isso é um processo longo e demorado, a gente também já falou sobre isso. Comece com sessões mais curtas. Sim, essas sessões curtas, elas são boas para te ajudar, né, na progressão. Porque você, com sessão mais curta, fica mais fácil da criança atingir o que você realmente quer. Principalmente se a criança for muito pequenininha. Por isso, assim, que é bom quando a gente vai falar de processo de ensino e aprendizagem, mesmo que seja uma terapia como uma terapia ABA, a gente precisa também entender um pouquinho sobre a questão do desenvolvimento infantil, desenvolvimento da criança. Né? Desenvolvimento cognitivo e desenvolvimento também biológico, né? Em questão de idade e tal. Idade e comportamento, porque o que acontece? A criança é pequena, até uns 3, 4 anos de idade, principalmente bem pequenininha, né? 2, 3 anos, a gente sabe que ela tem um período curto de atenção, né? Então, às vezes, você pega um monte de atividade para aquela criança e a criança não quer terminar de fazer e você acha que ela tá com fuga de demanda, enfim. Ou que ela tem algum tipo de problema, sei lá. Mas não, gente, não é.
é porque a criança pequena, ela realmente não tem o mesmo foco e atenção que uma criança maior vai ter. Você não pode querer determinar o mesmo período de tempo que você vai fazer de atividade com uma criança de 7 anos com uma criança de 3 anos. Eu acho que eu até já falei sobre isso com vocês em outra aula, em outro tema, em outro assunto. Porque não tem como, gente, entendeu? Assim, claro, nada é 100%. Tudo na vida tem exceções, né? Existem crianças pequenas que às vezes vão se estender e você vai falar, nossa, né? E existem às vezes até crianças maiores que pode ser que ela, né? Então, assim, nada é uma regra. Mas, como se a gente for olhar assim, mais pro lado científico, realmente é isso que acontece. Isso é biológico da criança, tá? Mas, assim, é lógico que a gente também tem que ficar atento ao esperado, né? Se uma criança bem maiorzinha estiver, assim, muito agitada, nervosa, não quiser, então a gente tem que trabalhar. É lógico que aqui, né, exclusivamente, porque assim, eu acabo fugindo um pouco, falando, generalizando a questão das crianças, porque como eu falei pra vocês, né, eu sou dessa área, enfim, então eu lido com crianças de uma forma geral. Mas aqui, especificamente, a gente está focando nas crianças com autismo, né? Então, essas crianças a gente tem que entender que elas têm algumas especificidades, particularidades, né? Enfim, então pode ser que ela mesma, ela estando maiorzinha, ela tem um tempo reduzido de atenção, né? Então a gente precisa estar analisando isso, tá, gente? É muito importante também que, além de você saber o que eu tô te falando, é o que eu tô falando, né? Além de você saber sobre o desenvolvimento da criança, cognitivo, tanto biológico, enfim, é muito importante também você saber sobre o autismo, tá? Não tem, gente, é impossível você aplicar terapia ABA para uma criança com autismo se você não entende sobre as características do autismo ou das crianças com, né, dentro do espectro. Então, assim, o primeiro de tudo, primeiro você precisa estudar sobre o autismo, saber sobre, né, sobre as crianças, enfim, para depois você querer aplicar terapia ABA e também aprender sobre o aluno especificamente que você vai trabalhar. Tá bom? Então vamos lá. Comece com sessões mais curtas, né? Foi o que a gente já tava nesse tópico. Aumente a duração da sessão em função da capacidade da criança, né? Foi o que eu mais ou menos falei aqui com vocês. Reflita sobre o tempo de concentração no aprendizado que poderia ser esperado de uma criança de desenvolvimento típico. Viu? Então é o que eu falei aqui, né? Porque aqui a gente está falando especificamente de crianças dentro do autismo. Então, assim, você precisa refletir sobre o tempo de concentração na aprendizagem que uma criança de desenvolvimento típico teria, que foi o que eu falei para vocês mais ou menos, né? Uma criança menorzinha tem um tempo X, uma criança maior tem um tempo Y, e dentro disso trazer para a criança com autismo que você está trabalhando, mas nivelando, sabendo as suas, né, o seu grau de dificuldade e tudo mais, vendo os antecedentes desse histórico dessa criança. Prepare o ambiente de aprendizagem. Isso também a gente já falou em outras aulas, mas vamos reforçar aqui. Garanta que todo o material de ensino, reforçadores, cartões de dicas e etc. estejam facilmente alcançáveis pelo professor. A gente falou muito sobre isso, né? Deixa assim espalhado, ou então deixa num lugar bem de fácil acesso para você, até porque, gente, você não vai querer interromper a aula, ou, né, a terapia, enfim, para ficar procurando os estímulos ou um reforçador favorito da criança. Então, o interessante, o ideal é que você já deixe pontos estratégicos, até para evitar a fuga de demanda ou respostas erradas, tá? No começo, você provavelmente vai querer escolher um ambiente de ensino que seja livre de distrações e longe dos lugares barulhentos da casa. Sim, né, gente? Vamos escolher um lugar que seja longe de telefone, de TV, de música alta, enfim, né? De entradas, corredores, porque tem barulho, né? Foge a atenção da criança, enfim. Isso que eu tô falando, aqui tá falando dentro de casa, mas isso também na escola, até mesmo no consultório, né? Porque às vezes o terapeuta, o analista, né, que vai estar aplicando análise de comportamento aplicada, ABA, para criança, ele vai estar num lugar que às vezes tem outras salas compartilhadas, então vamos evitar a porta aberta, né? Enfim, né? Coisas mesmo que tragam, fuja a atenção da criança. Após algum tempo, o ensino pode ocorrer em todo lugar e qualquer lugar, sem que as várias fontes de distração causem problemas significativos. E sim, porque até nisso a gente vai trabalhar, né? Lembra que a gente já falou? Então, depois de algum tempo, essas distrações não vão mais trazer problema para você. Mas de início é sempre bom, né, ter essas cautelas, começar também com períodos curtos, né, com coisas mais estimulatórias para a criança, enfim, ter esses cuidados, né, para que possa ter um progresso bom e que não tenha nem o perigo de se interromper, né, o processo.
prepare o ambiente de aprendizagem, material necessário na sala. Então vamos lá, aqui a gente está dando um exemplo mais ou menos de material necessário na sala. Não é uma regra, tá, gente? É um exemplo que vocês podem seguir ou podem adaptar, enfim. 2 cadeiras, mesa própria para criança, né? Material de ensino, que são os estímulos. Cartão de dicas do professor. A gente vai falar um pouquinho sobre o cartão de dicas, tá? Mas deixar sempre o cartão de dicas próximo do professor. É uma dica mesmo do professor do que ele vai estar aplicando ali naquele momento e tal. Reforçadores em um recipiente, sacola, caixa ou baú. Sempre é bom, não deixa o reforçador espalhado. A gente falou da massinha, papel e tal, mas é assim, o reforçador, enfim, né? Em si, que você vai usar como reforçador para criança. Material para sondagem de dados e canetas, né? Se o dia for de fazer sondagem, porque assim, a gente também vai ver, a gente já viu também, né? Que não são todos os dias, a gente pode estar intercalando, enfim. E opcional, aqui a gente tem 2 opcionais, né? Um seria TV e videocassete. Videocassete não existe mais, gente. Mas enfim, tá aí. TV, vídeo, DVD, né? Se for planejamento, né? Usar e tal como reforçador. Pode ser jogos também, tipo um videogame, enfim, né? Ou uma câmera de vídeo, uma ferramenta útil, né? Que é para estar revendo as aulas. E dar um retorno, feedback para os professores, demonstrar métodos, enfim. Esse retorno de feedback para os professores é opcional também, tá? Só se for, se você não for professor, né? For um terapeuta, enfim. Intercale e avalie demandas de instrução. Vamos lá. Alterne os programas. Quando estiver trabalhando com a criança, apresente uma mixagem de SDs, né? SDs são os comandos, de todos os programas, de maneira que não fique repetindo o mesmo comando em tentativas consecutivas. Ou seja, você está trabalhando um programa dentro de um comando, você não vai ficar a vida inteira fazendo o mesmo comando, né, gente? Fica cansativo, enfim. Pesquisas indicam que esta técnica de variação tende a diminuir o valor de fuga e os comportamentos negativos. Sim, porque a criança, ela tem necessidade de ter coisas novas. Se você ficar na mesmice sempre, né, você pode perceber que às vezes a criança ela não gosta nem de brincar com o mesmo brinquedo, né? Ela varia. Claro que assim, dentro do aspecto a gente sabe que as crianças elas têm mais aquela obsessão por uma coisa só. Mas na questão do trabalho em si, né, da questão dessas aprendizagens, das demandas de comando, é interessante sim fazer essa variação, tá, gente? Porque as pesquisas foram feitas dentro de crianças com espectro, então foi constatado isso aí. Os programas de aba, a moda antiga, tendiam a ensinar tudo de um programa. Então, tudo do programa seguinte, depois o seguinte, etc. O que pode ser tedioso, chato para a criança, resultando em um aumento do valor de fuga. Né? No caso, os programas mais antigos de aba, né, eles faziam assim, vão ensinar um programa hoje. Então, tudo sobre, né, só sobre um programa só. Amanhã eu vou ensinar outro. Então, tudo... Vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, vamos lá, um programa de comando de um passo. Toque o nariz. Isso é um programa de comando de um passo. Aí depois você pula para outro. Toque sua orelha. É também programa de comando de um passo. Toque seu braço. Toque sua cabeça. Tá entendendo? É algo muito repetitivo e cansativo. Então vai chegar uma hora que a criança vai encher o saco e não vai querer fazer mais. Aí vai ter uma fuga de demanda, tá? Comportamentos negativos podem aumentar quando você chega a um programa que a criança não gosta. E mesmo assim, precisa permanecer por um determinado número de tentativas antes de seguir em frente. Além disso, a criança pode parar de escutar um comando, um estímulo, né, específico se você repeti-lo muitas vezes, tá? Então, atente-se e tome esse cuidado a isso. Intercale e varie demandas de instrução. Em vez disso, um programa combinado exige que a criança preste atenção a cada SD, a cada comando, tá? Como na vida real, e pode parecer alguma coisa do tipo. Vamos lá, aqui são alguns exemplos, né? Lembra do exemplo que eu dei pra vocês, né? Tudo mesmo comando? Então aqui a gente vai ver que é diferente, ó. Tudo mesmo programa, no caso, né? Aqui a gente vai ver que é diferente. Mostre minha vaca, é um programa receptivo. Toque sua cabeça, programa de comando de um passo. Qual o seu nome? Programa de habilidades sociais e interverbal. Você pode dizer bolacha? Pratica ecoica. Toca aqui, programa receptivo. Então, assim, gente, vocês estão vendo? É vários tipos de programa. Não é que, assim, não é uma coisa que seja vai ser tão trabalhoso de se fazer, tá? Porque são comandos curtos, né? Isso aí é mais no início, quando a criança tá
começando, enfim. Porque depois de um tempo, gente, mesmo crianças no espectro, porque elas são inteligentes, tá? Elas têm sua especificidade, mas elas são inteligentes. Então, depois de um tempo, elas já vão saber o que elas estão fazendo ali, né? Então, isso já vai ficar mais natural, enfim, né? Então, você já vai poder dar uma demoradinha maior em um tipo de programa só, enfim, né? E aí, é aquilo que eu falei do currículo na última aula, né? Vocês vão adaptando conforme vocês vão vendo o progresso da criança. Intervalo e varie. Demandas de instrução. Varie o enunciado dos SDs. Embora você procure manter seus SDs curtos e claros, tente usar linguagem normal e varie as palavras. Por exemplo, se você quiser que a criança indique entendimento receptivo, você pode dizer: aponte para a coisa que você usa, ou mostre aquilo que o papai dirige, ou onde está? Né? Ou seja, você está fazendo o mesmo SD, né? O mesmo comando, enfim, o mesmo tipo de comando e tal, mas de formas diferentes, né? Você está usando a mesma coisa, está fazendo o mesmo programa de formas diferentes, tá? Isso também fica mais didático para a criança. Fica mais parecido com a linguagem de vida real. Sim, lembra que a gente falou desde o início que o foco e o interesse é que a criança traga isso para o ambiente natural dela? Então, tudo que for possível você fazer mais parecido com esse ambiente natural, com a vida real dela, vai ter mais progresso, com certeza, tá? Como você está usando técnicas de aprendizagem sem erro e de transferência de estímulo, a criança será bem-sucedida com vários SDs. Revisando dicas para melhorar a experiência da terapia ABA. Aqui, foi como eu falei, desde o início, né, dessa aula, a gente está fazendo meio que uma revisão geralzona de tudo que a gente já falou no curso aí. Só que aqui, especificamente, a gente está revisando bem, tá? Os pontos que vocês vão ver, vocês vão lembrar muito bem os pontos que foram falados. Aprendizagem sem erro. Ó, quem não lembra da aprendizagem sem erro, gente? Eu fiquei um monte de tempo forçando nisso, ter que aprendizagem sem erro, porque assim, eu sou uma pessoa que eu sou muito adepta a esse processo de aprendizagem sem erro, tá? Então aqui, eu não vou ficar me atendo muito, gente. Nesse tópico aqui de revisando, eu não vou ficar me atendo muito a slide por slide, eu vou dar uma pincelada, porque já foi muito bem falado, tá? Então eu acredito sim que vocês já tenham absorvido isso. Mas de qualquer forma, a gente vai disponibilizar esse slide para vocês, tem a apostila, tem material que a gente disponibiliza. Então vocês estão bem equipados aí, tá bom? Então vamos lá, aprendizagem sem erro é prover uma situação de aprendizagem que garanta que não sejam feitos erros durante a tentativa em curso e que o reforçamento possa ser dado. Por exemplo, colocar uma figura de uma maçã sobre a mesa, mostrar à criança outra figura de maçã e pedir-lhe que emparelhe as maçãs, dar à criança um quebra-cabeça que montado em qualquer ordem ainda esteja certo, perguntar à criança: mamãe está indo na loja, onde mamãe está indo? Né? Ou seja, você fazer, que eu acho que eu li muito rápido, né? Mas é isso, é você dar a dica para que a criança retorne aquilo para você. É fazer com que ela não erre, esse é o foco, tá? Porque foi como a gente falou das outras vezes, né? Errar muito, gente, se torna frustrante. A criança fica cansada, fica frustrada, então ela acaba achando que ela não vai aprender mesmo e aí ela desiste. Então o nosso foco aqui é fazer com que ela não erre, tá? Ou que erre o menos possível. Intercale tarefas fáceis e difíceis. Se todas as tarefas e demandas feitas à criança forem difíceis, o valor de fuga aumenta, o que significa que a criança vai estar mais interessada em sair do que ficar. Intercale tarefas difíceis entre outras mais fáceis. Isso também a gente já falou bem sobre isso, né? Aumente gradualmente o número de demandas. Certifique-se de que, quando começar a ensinar, exigir poucas tarefas da criança antes de dar o reforçador, né? Então, começar devagarzinho, né? Para depois ir aumentando. Aumente gradualmente o número de tarefas necessárias para consegui-lo. Isso significa que a criança vai trabalhar por períodos cada vez mais longos antes de obter um reforçador. Garanta que a sua taxa de reforçamento variável, VR, sempre seja atingida, de forma a manter baixo o valor de fuga. Lembra que a gente falou também da taxa de reforçamento variável? Eu não sei se foi exatamente esse nome que a gente deu, mas foi basicamente isso sim que a gente falou, né? De você ter um período de tempo ali para você ver, né? O tempo que você vai dar o reforçador para essa criança, o tempo que ela tem que dar de resposta para você, enfim, né? A taxa de reforçamento variável. E também
Aqui a gente fala um pouco sobre a questão de aumentar regularmente o número das tarefas, né, significando que a criança ela vai trabalhar por períodos mais longos, cada vez mais longos, onde obter o reforçador, sim. Porque a gente tem que lembrar sempre que o nosso foco não é o reforçador, não é a recompensa. Como muitas pessoas falam, né, que a terapia ABA é a base de recompensas. Não, não é isso. A criança não aprende a base de recompensas. O reforçador, a gente já explicou aqui várias vezes, é um método muito útil, é cientificamente comprovado, né, que a criança aprende sim. Mas o nosso foco não é o reforçador, tá? Não é a recompensa. Então, a gente sempre tem que focar em cada vez mais, a gente gradativamente, a gente ir fazendo com que a criança fique cada vez um período de tempo mais longo fazendo as atividades sem um reforçador, tá? E para isso, essa questão da economia de fichas, ela é bem interessante. Então, a gente vai estar explicando um pouquinho no final e aí vocês vão estar entendendo muito bem como que a gente pode estar trabalhando para que isso aconteça, tá bom? Então, a gente não pode sair daqui da terapia, né, de todo esse estudo sobre a terapia ABA, sair na cabeça, reforçador, reforçamento. Não, não é isso, tá? O foco não é esse. O foco é a aprendizagem e o desenvolvimento da criança. O reforçador é uma maneira que a gente tem de estar estimulando essa criança, um estímulo para ela, tá bom? Mas não quer dizer que a criança tem que ficar condicionada a isso, tá? Ritmo rápido de instrução. Mantenha o tempo entre as tentativas curto, tá? Entre uma tentativa... Ah, isso a gente falou também. Eu acredito que vocês lembrem, porque também eu falei bastante. É muito bacana, isso é super interessante, tá, gente? Porque, realmente, se fizer errado aqui, dá errado. Tá? Então, assim, mantenha o tempo entre as tentativas curto. Por quê? Eu lembro que eu até falei, dei alguns exemplos, né? De você fazer um comando para a criança, ela te responder corretamente e você demorar para ficar procurando o reforçador para dar. Ou então, aqui no caso, é de outras tentativas, né? Ou você demorar para dar um outro comando, entendeu? O tempo entre tentativas é chamado de intervalo entre tentativas, IT, tá? É nesse espaço entre tentativas que comportamentos tendem a ocorrer. Então, entre uma tentativa e outra, precisa ser rápido, porque senão algum comportamento que você não queira, algum comportamento desagradável, alguma fuga de demanda pode ocorrer. Esperar por pegar outro programa, procurar por material ou registrar dados pode significar ITs longos, né? No caso, pode significar intervalo entre tentativas longos. Foi o que eu falei, né? Que procurar material, pegar outro programa, ou até mesmo registrar dados, tá? Por isso que o registro de dados não é feito, né, sempre, assim. Tem, às vezes, dependendo do currículo que você for montar, pode ter dias certos para isso. Os ITs devem ter no máximo cerca de 2 segundos. Gente, preste atenção, 2 segundos, não é nada, tá? É fez, pronto, reforçador, vamos lá. Tem que ser muito rápido mesmo para a criança não perder o foco. É um período de mudanças rápidas, alta rotatividade e requer que os professores estejam totalmente preparados e familiarizados com o programa da criança. Então, assim, você precisa, antes de começar efetivamente, você precisa estar preparado com o programa. Você precisa estar bem familiarizado com aquele programa que você vai passar. Você precisa conhecer muito bem a criança para saber quais são os reforçadores que você vai ter. Para não chegar na hora, igual a gente falou, GCA montou, o reforçador de hoje vai ser a batatinha. Mas ela se encheu de batatinha ali antes de entrar para a sessão. Né? Então, assim, a gente precisa estar preparado com diversos outros reforçadores, tá? Enfim, dentro da terapia ABA, a gente tem que estar preparado para tudo. Ritmo rápido de instrução. Instrução rápida tem implicações na coleta de dados. Programas de VB, né? VB seria comportamento verbal. Usam uma técnica de sondagem de dados, teste e ensino, que significa que os dados não são registrados continuamente ao longo de cada tentativa de aprendizagem e ao longo de cada aula. Foi aquilo que eu falei, né? Você não tem que ficar registrando dado o tempo inteiro igual uma louca, ou um louco, né? Enfim. Porque isso pode atrapalhar o processo, tá? O foco ali naquele momento é o aluno, tá bom? Os dados podem ser sondados no começo do dia, a cada 2 dias, ou uma vez por semana e etc. O professor pode determinar a frequência com base no ritmo de aprendizagem da criança. E então, as folhas de registro de dados são deixadas de lado e começa o ensino. Tá? Então, isso quem vai determinar isso para você também vai ser a criança, vai ser o ritmo de aprendizagem dela. Se você tá vendo que ela tem que estar no ritmo assim, muito rápido, né? De você tá na questão dos 2 segundos, gente, não para colher os dados naquela hora não, tá? Porque senão vai dar errado. Vamos lá. Ensino e influência das habilidades.
Fluência é um termo interessante. Em VB, né, no caso comportamento verbal, significa correto, rápido e claro, significando audível e confiante. Em termos leigos, né, que aí fica mais claro para a gente entender, diríamos saber na ponta da língua. Ou seja, a fluência, não é? Ensinar a fluência de habilidade para essa criança é ela saber aquelas coisas na ponta da língua, ela está preparada para saber aquilo dali rapidamente, tá? Para indicar quão firme o conhecimento deve estar, isto, ou melhor, eu fugi aqui um pouco da leitura porque eu fui parar para ensinar vocês, né? Em termos leigos diários, saber na ponta da língua para indicar quão firme o conhecimento deve estar. Então, quando a criança ela sabe na ponta da língua, quando você está terminando essa fluência com ela, você vê que ela está fluente, então você está medindo ali, você está dosando quão firme do conhecimento ela está, tá bom? Isso é bom também para você poder dosar o progresso, né? E aumentando, enfim. A resposta não só deve ser correta, mas deve ser dada rapidamente, ou seja, né, a gente também já falou sobre isso. Não adianta a criança dar a resposta correta, ela tem que dar correta e rápida, porque isso está subentendendo de que ela realmente sabe. É igual quando a criança está lendo, por exemplo, se ela já é uma criança que está começando a ler, não, né, porque isso é normal. Mas quando ela já está com uma certa idade, 9, 10 anos, enfim, né, quando a gente está com essa idade, a gente não lê mais, o nosso cérebro, ele não precisa mais juntar as palavras, né, tipo, no cérebro, com a tá, com ará. Por isso que a criança faz assim, para indicar, né? Porque o cérebro dela tá juntando as letrinhas. Mas depois de um tempo, o nosso cérebro ele codifica, né? Então eu não preciso parar para identificar letra por letra, ele já tá codificando aqui e eu já leio rapidamente. Então é mais ou menos o que acontece. Então a criança ela precisa responder correto e responder rápido, tá? Porque só assim ela realmente absorveu, ela tá fluente naquilo ali, na aprendizagem. Isso tem o efeito de reduzir a latência ou a demora entre o SD e a resposta. Sim, quando a criança está fluente, quando você pratica essa fluência com ela, né, desculpa, a demora entre o comando e a resposta é muito mais curta, né? Porque a criança ela já responde rapidamente. Quando conversamos com outra criança, normalmente respondemos as questões imediatamente ou usamos recheios como né? Crianças com autismo podem ter períodos de latência mais longos nas respostas do que as crianças de desenvolvimento típico. Né? Por exemplo, gente, se uma criança de desenvolvimento típico, ela chega para uma criança com autismo, né? E pergunta para ela, né? Qual é o seu nome? E aí essa criança com autismo, né? Geralmente ela vai precisar esperar aí uns 10, 12 segundos, né? Para ela dar essa resposta. Tá? Porque existe esse período de latência das crianças com autismo. Então, a criança atípica, provavelmente, ela não vai esperar, né, esse tempo todo. Ela vai se afastar, porque ela vai supor que a criança está ignorando ela, né? Porque uma criança atípica, ela vai pensar o quê? Pô, fala sério. Demorando 10, 12 segundos para me responder, ela está me ignorando, né? A criança está lá pensando ainda, analisando, e a outra criança, pô, está me ignorando, né? Então, assim, exigir fluência para essa criança, exigir, gente, no caso, exigir tá uma palavra, né, bem grotesca, assim, né? Exigir no fato de você trabalhar essa fluência, né? Então, trabalhar essa fluência, gente, com as crianças do autismo, ela ajuda a corrigir essa demora, tá? Porque isso é uma demora meio praticamente típica nas crianças com autismo, tá? Então, essa fluência, ela ajuda isso. Já é um trabalho que você tá fazendo com essa criança, tá bom? Então, isso significa, né, que uma criança que não responde em 1 a 2 segundos, a dica será dada, mesmo que você saiba que a criança sabe a resposta. Ou seja, você está trabalhando aquilo ali com a criança com autismo, tá? E você sabe que ela sabe aquela resposta porque você já trabalhou isso várias outras vezes com ela. Mas você viu que demorou 1 ou 2 segundos para ela responder, você dá a dica. Tá? Dá a dica ou dá a resposta, enfim, né? Que a gente sabe que existem vários tipos de dica. Porque a gente está trabalhando dessa forma, a gente está trabalhando a fluência com ela. Por mais que a gente pense que não, mas a gente está trabalhando a fluência com ela. Tá? Para das próximas vezes ela tá mais atenta, mais esperta. Se a resposta não for fluente, não estará correta, tá bom? Cartões de dicas para professores. Então aqui a gente vai entrar num assunto bem bacaninha, né, que a gente já está falando sobre como usar os cartões de dica. Lembra que a gente falou anteriormente sobre eles? Então vamos lá. Para usar todas essas técnicas de ensino, o professor precisará de um sistema que lhe permita movimentar-se rapidamente
entre e dentre dos programas. Ou seja, entre e dentro dos programas, a gente vai precisar, né? O professor, quem vai estar aplicando, enfim, a aba, vai precisar se movimentar, né? Eu tô fazendo um programa, daqui a pouco vou fazer outro, enfim, lembra que a gente falou, né? Que ficar fazendo o mesmo programa, no mesmo dia, na mesma sessão, não dá muito certo, a criança fica cansada, enfim. Então você vai precisar ficar se deslizando entre um programa e outro. E para isso é interessante que você tenha esses cartões de dica, né? Uma dica para você, exposto ali, né? Bem visível a você, para que você consiga estar aplicando isso de forma mais eficaz e mais rápida, né? Segurar abertamente uma pasta e ficar folheando as folhas de acidez para intercalar tentativas durante uma aula não é uma boa solução, nem folhear loucamente a pasta curricular. Sim, não é nem um pouco uma boa solução. Enfim, não deve fazer, tá, gente? Isso aí é de forma alguma. Porque isso vai estimular a criança vai, enfim, vai ter fuga de demanda, vai dar tudo errado. Tá? Imagina você tá ali, tá folheando, ai meu Deus, qual argumento eu vou usar agora? Qual, entendeu? Enfim, não é legal, tá? Então vamos lá. Algumas opções mais adequadas seriam ter uma lousa branca ou um quadro negro na área de ensino, onde os vários programas com os estímulos estejam listados. Aqui a gente está falando lousa branca, quadro negro, enfim, né? Mas assim, bem à sua vista, né? Para que você possa estar vendo e pontuados, né? Ah, tal dia, tal horário, tal assim. Mas isso aí pode ser diversificado, tá? Diversificado do jeito que você achar melhor. Por exemplo, algumas pessoas, elas costumam, né, gostam de usar cartazes, né, porque os cartazes eles costumam ser mais fáceis de fixar temporariamente, né, porque pode ser que depois você queira mudar o programa, ou até na mesma hora, enfim, né, o quadro tem que ficar apagando e tal. Outro método também que algumas pessoas usam são os displays de plástico, né, display seria como se fosse aqueles post-its, né, que a gente... Ou então um porta-retrato só que sem moldura, né, transparente. De ambos os lados, assim. Mas, enfim, isso aí são coisas que você vai ver o que seja melhor para você, tá? Seja qual for o método escolhido, certifique-se de que a informação esteja visível para o professor, possa ser seguida por todos envolvidos com o ensino da criança e seja regularmente utilizada e seja legível. Isso é muito importante porque, às vezes, foi o que eu falei, existem mais de uma pessoa trabalhando com aquela mesma criança. Então, né, você precisa deixar de uma forma que seja legível para outra pessoa, que ela possa utilizar, ou se for uma coisa mais prática de apagar e fazer, enfim, né? Mas lembrando que mesmo se tiver mais de uma pessoa trabalhando com a criança, o currículo dela tem que ser o mesmo, tá, gente? Porque senão, né, vai doidar a criança. Em vez de você ensinar, enfim, né, a criança, o foco não vai ser o mesmo. Cada criança deve ter seus cartões de dicas, dependendo dos programas do seu currículo, viu? É em cima do programa do currículo dela, tá, gente? Mas cada criança tem um, né? Às vezes o programa que você vai usar para uma criança não é o mesmo que você vai usar para outra que vem em seguida. Por isso que tem gente que prefere cartaz, né? Porque fica mais fácil de tirar e tal. O número de divisões dos cartões de dicas dependerá do número de programas que estão sendo feitos com esta criança. Você pode querer ter um cartaz separado para cada programa. Isso aí, gente, foi o que eu falei, isso depende de cada pessoa. Você vai usar o que fica mais fácil para você, tá? Isso aí também no YouTube, enfim, na própria internet, se vocês fizerem modelos, vocês acham, né? Modelo de cartões de dicas, enfim. Algumas palavrinhas sobre contato visual. Agora a gente vai entrar num assunto que é bem legal, assim, que é bem importante e bem polêmico. Não é que seja polêmico, na verdade ele é um pouco contraditório, complexo. Porque hoje em dia, no ensino mais moderno de terapia ABA, a maioria dos analistas, eles acreditam que o contato visual é importante. Até mesmo pelo fato de que a gente tenta, com a terapia ABA, tá ensinando coisas para a vida dessa criança, né? E se socializar, o social, a parte social, é algo super importante, principalmente para criança com autismo, né? Porque a gente sabe que a criança no espectro, ela tem muita dificuldade com essa questão de interação social. E o contato visual é uma das primeiras formas que a gente tem, né? Assim, da criança, né? Que não tenha nenhum problema visual, logicamente, né? Que a linguagem em si é o primeiro contato. Mas assim, você falar e olhar para a pessoa, isso expressa muita coisa, o rosto fala muito, né? Mas a gente também tem alguns estudiosos, é importante, né, que
veem o contato visual de uma forma diferente. Então a gente vai estar falando um pouquinho sobre as duas formas. Então eu deixo bem claro aqui que não existe erro. Existe uma linha de entendimento, de raciocínio que você vai seguir, né? Quando a gente fala, por que eu acredito que os novos analistas estejam seguindo mais para essa linha de que o contato visual é importante? Porque acaba se estudando muito sobre análise comportamental mesmo, né? Sobre comportamento, sobre hiperreforismo, enfim, né? Então a gente estuda muito sobre isso, tá? Mas aqui a gente vai estar pincelando um pouquinho sobre os dois, tá bom? Então vamos lá. Falar sobre contato visual em relação a uma criança com autismo é complexo e contraditório. Existem divergências entre os analistas do comportamento em relação a isso. Segundo o Dr. Stephen Gustins, esse médico, ele desenvolveu alguns trabalhos muito interessantes sobre habilidades de relacionamento para crianças com autismo. Tá? Então, assim, ele foi um estudioso, né, que desenvolveu trabalhos, alguns tipos de trabalhos, com habilidade de relacionamento, né, com essas crianças. Então, assim, não é que ele acha que o contato visual não seja importante, não é isso. Mas ele acredita que para isso acontecer, precisa ter um trabalho, até mesmo separado, fora a terapia ABA, tá? Para que tenha esse contato de relacionamento com as crianças. Então, vamos lá. Segundo ele, né? Solicitar que uma criança estabeleça contato visual ou olhe no seu rosto pode fazer você sentir-se melhor, já que ela estaria se comportando como uma criança típica. Mas isso não ajuda a criança antes dela ser capaz de tirar alguma informação do seu rosto. É por isso que nos olharmos, afinal, estamos buscando informações sobre o grau de interesse de outra pessoa, sua confusão ou resposta ao que apresentamos a ela. Gustin diz que fazer uma criança com autismo olhar para você é como ter uma criança com dislexia segurando um livro e fingindo que lê. Pode ser a maneira certa de se comportar, mas ela não está obtendo nenhuma informação disso. Gente, para quem não sabe, eu acredito que todos saibam, né? Mas para quem não sabe, tá? Dislexia entra dentro dos problemas de aprendizagem, tá? Dos transtornos de aprendizagem. É um transtorno em que as crianças elas não conseguem ler normalmente como outras, porque elas têm problemas, enfim, elas não conseguem identificar as letras como a gente consegue, decodificar, não é? Enfim, eu não vou ficar entrando em detalhes explicando, dando uma aula para vocês de dislexia, porque não é foco, né? É só para vocês poderem não ficarem perdidos, tá? Porque ele fala aqui, né, de uma criança com dislexia segurando um livro e fingindo que lê. Por quê? Porque criança que tem dislexia não é que ela não seja possível de ler, mas ela tem um grau de dificuldade muito grande. Se ela não tiver uma ajuda, uma intervenção, ela realmente não vai conseguir ler. Tá? Então é meio que irônico você ver uma criança com dislexia, né, pegando um livro para ler, enfim. Às vezes a gente usa até algumas adaptações para essa criança estar lendo, não um livro corrido em si, tá bom? Então ele está querendo dizer o seguinte, que a criança com autismo, por ela ter muitos problemas de interação social, ela provavelmente vai ser uma criança que ela não vai te olhar nos olhos, tá? Ela não vai ter um contato visual com você. Isso aí, quem tem conhecimento com crianças assim, quem tem filhos com autismo, né? Enfim, quem tá inteirado aí com crianças, quem tem convívio com crianças com autismo, sabe disso que eu tô falando e sabe que isso é verdade. Claro, podem ter suas exceções, mas na maioria dos casos a criança com autismo ela não consegue ter esse contato visual bom, né? Ter essa interação visual, porque até mesmo porque o relacionamento social dela não é bom. Então, ele diz que assim, você querer isso dessa criança é quase que impossível, porque não é da natureza dela. Ela pode até olhar para você, mas ela não vai ter esse olhar para você do jeito que deveria ter. Porque olhar para o outro num contato visual, em termos de aprendizagem, você está querendo extrair algo dele. Né? Você pode fechar os olhos e ouvir o que eu estou falando para você. Mas você me olhando, você está vendo as minhas expressões, não é? Quando eu faço assim de ruim, ou quando eu faço uma expressão e tal. Então, ter um contato visual é isso, é captar as expressões, as emoções. E algumas crianças com autismo, elas têm dificuldades até de interpretar emoções delas mesmas, quanto mais das outras pessoas. Lembra que a gente também já falou aqui, citou aqui, que às vezes a criança com autismo, ela tem dificuldade até de dizer o que ela quer, expressar o que ela sente. Então, por isso, ela acaba tendo reações erradas, né? Vamos colocar assim, reações que não são normais, não são típicas, né? Às vezes ela bate na mesa, às vezes ela grita,
né, até se bater, muitas vezes acontece, ou bater no outro, porque é a forma dela se expressar, entendeu? Ela não consegue entender as emoções, né, se expressar de forma típica, né? Existe até uns cartões, que às vezes a gente trabalha com crianças com autismo, que são cartões da emoção, né? Que aí ali a gente vai trabalhando a questão da figura, né? Do rosto e tal, das emoções com a criança. Então, ele entra dentro dessa teoria. Para ele, é desse jeito, né? Então, vamos lá. Ele acredita que você precisa de programas específicos, né? Para que essas crianças aprendam a obter informações ao olhar os rostos. Então, assim, precisa existir programas, né? Para ele, não só aba, mas, assim, precisa ter programas específicos para isso. Eu preciso ter um programa, de repente está dando terapia aba, mas um programa específico para que se tenha esse contato visual, para que a criança aprenda a tirar, abstrair informações ao olhar os rostos das pessoas. Então, esse trabalho que eu falei sobre as emoções, isso é bem interessante. Você está trabalhando para pontuar essa parte aí do contato visual e para a criança tá absorvendo as informações ao olhar o rosto da pessoa, tá? Então vamos lá, em contrapartida, já para alguns analistas do comportamento que não concordam com esta afirmação, eles acreditam que em muitos programas é importante estabelecer, né, solicitar primeiro o contato visual antes das tentativas, né? Queremos que o outro se torne importante para o aluno, promovendo a interação social. Ou seja, o que a gente busca é que o outro seja importante para o aluno e promover essa interação social que muitas das vezes a criança com autismo não tem, né? Então, se a gente quer promover isso, é mais interessante que a gente primeiro estimule, né, crie programas que estabeleçam esse primeiro contato visual para depois vir as tentativas, né? Primeiro eu preciso fazer com que a criança olhe para mim, por exemplo, fulaninho, olha para mim, né? Ou eu olhar para ele. Quando ele tiver essa interação de olhar para você, você começa as tentativas com ele. Aí você começa a trabalhar a questão das emoções, de absorver o que o rosto que você está olhando está falando. Você está entendendo? Vocês estão entendendo mais ou menos? Tipo assim, a maioria dos analistas atualmente, eles entendem isso. Porque assim, o foco da gente é o quê? É promover a interação social com essa criança, promover que o outro é importante, enfim, desenvolver essa criança. Então não tem sentido você começar a trabalhar com ela as emoções para ela estar absorvendo o que o rosto de cada pessoa diz, se ela não te olha, se ela não consegue te olhar. Então primeiro você precisa estimular esse contato visual com a criança, para depois você começar a ensinar ela o que ela pode estar abstraindo desse contato visual. Entenderam mais ou menos? A gente quis trazer esses dois modelos aqui só para vocês entenderem, né, que pode ser que porventura aí na vida vocês encontrem algum analista que pense como gostam, tá? Mas não é muito normal. Geralmente os analistas costumam a pensar dessa forma, tá bom? Vamos lá. Técnicas comportamentais usadas em ABA. Há uma série de técnicas usadas em ABA que são úteis de serem conhecidas. A verdadeira arte de ser professor de ABA depende da habilidade de avaliar uma situação rapidamente e determinar qual a melhor opção para ajudar a criança a aprender e ter sucesso em situações variadas. Né? Ou seja, a gente já falou também um pouco sobre isso em outras aulas, né? Que para você ser um bom aplicador de ABA, você precisa estar bem sólido, né? Saber bem a hora que aplicar, quando aplicar, conhecer bem a criança que você está trabalhando, né? Ser rápido, né, nas modalidades, enfim, como está falando aqui, né? Você precisa ser rápido e determinar qual a melhor opção para estar aí ajudando essa criança a aprender e ter sucesso, tá? Então agora a gente vai ver algumas das técnicas básicas, tá bom? Que se é utilizada aí na aplicação da ABA. Lembrando que algumas dessas técnicas a gente já viu, já falou sobre elas, né? Por exemplo, a técnica da transferência de estímulo, tá? A gente já falou sobre ela aqui. Então, assim, eu vou estar dando uma pincelada, não vou falar muito, né? Porque a gente já trabalhou sobre isso, tá? Então, vamos lá, transferência de estímulo. Se a criança apresentar a resposta correta numa única situação, isolada que seja, por exemplo, né? Operante verbal. Então, você pode transferir esta resposta para qualquer outra situação através do procedimento de transferência de controle de estímulo. Se sabemos que a criança sabe ecoar o professor, então usamos o eco e transferimos sua resposta para um estímulo intraverbal. Na verdade, gente, a transferência de estímulo, o próprio nome diz, você transferir um estímulo para o outro, um comando para o outro, tá?
Então, assim, para ficar um pouco mais claro para vocês, eu vou dar o exemplo entre tato e FCC. Por quê? Porque tato e FCC foi o mesmo exemplo que eu dei em outro slide aqui nessa aula, né? Eu falei um pouquinho sobre tato e FCC. Então, vamos lá, vamos falar também, vamos voltar a falar sobre o cachorro dentro desse exemplo do tato e FCC. Então, vamos supor que a criança, o que seria o tato, né? A criança saber nomear, enfim. Então, vamos supor que a criança, você tem uma figura de um cachorro, você aponta para essa figura e mostra para ela. O que é isso? Ela vai dizer para você, cachorro. Automaticamente ela respondeu cachorro, você já transfere para o FCC, perguntando, me diga o nome de um animal. Ela vai falar, cachorro. Deu para entender mais ou menos? O que seria, no caso, a transferência de estímulo é você pegar um estímulo que a criança já sabe e transferir imediatamente para outro estímulo que você está trabalhando. Porque aí, ela falando, quando ela falar o estímulo correto, você já dá um outro comando de um próximo estímulo e automaticamente ela vai falar aquilo que ela respondeu anteriormente, que é a resposta correta. E daí por diante, em consecutivas sessões, ela vai aprender aquilo ali, tá? E aí quando você falar sem ser com transferência de estímulo, já cair direto para o FCC, ela já vai saber te responder. Te falar que se você perguntar o nome de um cachorro, de um animal, ela já vai saber te dizer que é um cachorro. Modelando o comportamento. Isso aqui é uma outra técnica, tá? Modelagem é um procedimento de reforçar diferencialmente sucessivas aproximações ao comportamento desejado. Isso significa simplesmente que quando tivermos uma meta, por exemplo, sentar-se em uma roda por 15 minutos, estejamos preparados para esperar e recompensar por menos no começo. Poderíamos esperar que a criança se sentasse por 3 minutos no começo e depois por 4, 5, 7, 10, etc. O que seria isso, na verdade? O foco que a gente tem, nosso objetivo ali do currículo e tal, é que a criança sente-se em uma roda por 15 minutos. Mas no começo, a gente deve esperar que essa criança vá aos pouquinhos. Por exemplo, primeiro ela começa com 3 minutos, depois ela vai para 4, depois para 5, depois para 7, depois para 10. Ela vai progredindo, tá? Então não quer dizer que esteja errado naquilo que você planejou ali. Não. É só um processo até ela alcançar aquilo ali. Você está modelando, esse comportamento dela, o próprio nome diz. Uma das chaves é fazer com que a criança sempre termine com um sucesso. Assim, se sabemos que ela vai se aborrecer por 10 minutos, faremos com que fique sentada por 9 minutos. E então dizemos que fez um bom trabalho e que agora pode ir brincar. Vocês entenderam? Tipo assim, a gente não deve esperar que aquilo aconteça. Entendeu? Se você sabe que ela vai se estressar naquele tempo ali, você já antecipa, você está modelando o comportamento dela. Porque aí, ela fazendo isso hoje, amanhã você já pode estender mais um pouquinho e assim sucessivamente. Assim, estaremos no controle do tempo. Ela aprende a nos ouvir, sente-se bem pela realização e provavelmente ficará feliz em repetir o feito. Expandiremos lentamente os limites até que ela esteja cumprindo a tarefa por quanto tempo ou de maneira planejada. Foi o que eu falei para vocês, No caso aqui, a gente vai estar expandindo aos poucos. Então, vamos lá. A criança, você sabe que ela não aguenta 10. Se ela fica pelo menos por 9 minutos, ela ficou 9 minutos, você já diz que tá bacana e tal, dá o estímulo, reforçar o que for, e ela vai ficar feliz por aquilo dali. E aos poucos ela vai começar a aumentar, progredir aquele tempo dela, tá? Um problema, gente, poderia ser, como isso pareceria para outra criança na classe, Porque, por exemplo, isso aí, você está fazendo esse trabalho com uma criança com autismo, tá? Você está progredindo. Mas as outras crianças na classe, eles podem não entender, E perguntar por que alguém é tratado de maneira diferente dela. Porque existe isso, gente? Principalmente quando a criança é maiorzinha. Por que você tá falando assim? Eu não sei o que. A criança não tem ainda noção de entendimento do que é autismo, do que é uma criança diferente, enfim. E aí você pode responder, por exemplo, vamos supor, Caio, o nome da criança, fictício aqui que eu tô botando, Você pode responder, por exemplo, fulaninho, o Caio é novo, E ele ainda tá aprendendo as nossas regras aqui na sala, Então nós vamos ajudar o Caio a aprender a escutar uma história e por mais tempo, e ele vai nos ajudar com o quebra-cabeça.
Entendeu? Isso é só um exemplo, mas assim, né? Vocês podem usar de alguns artifícios aí que comparam com as outras crianças. Isso é mais no caso de professor, tá, gente? Né? Que trabalha não só com uma criança, trabalha com vários. Técnicas comportamentais usadas na aba, agora a gente vai falar momento comportamental. Significa passar rapidamente por uma série de comandos que a criança pode realizar facilmente e então passar para uma mais difícil dentro da série. Um momento construído por uma série de, a gente fala assim para dar ênfase, né? Construído por uma série de respostas corretas e reforçamentos, facilitará o sucesso de uma demanda mais difícil. A ideia é deixar a criança habituada a responder. Pense em Macaco Simão diz ou siga o mestre. Os SDs devem ser repassados rapidamente para construir o momento. Por exemplo, toque seu nariz, bata palmas, bata os pés, toque suas orelhas, diga papai. Deu para entender mais ou menos? É que ele deu esses exemplos dessas brincadeiras, né? Macaco Simão diz, eu sigo o mestre, para ficar mais dinâmico também, você conseguir fazer também com as outras crianças inseridas todo mundo junto. Né? Mas é basicamente isso, é você construir, né, uma série de respostas corretas e reforçamentos, né, para poder facilitar o sucesso da demanda dessa criança, né? Então, assim, é bom que seja demandas mais fáceis, demanda que ela está acostumada, seja dentro de uma brincadeira, que aí você sabe que ela vai responder corretamente, tá? E isso estimula a criança, tá bom? Encadeamento. É ensinar todos os passos de uma tarefa individualmente na ordem que resulta no comportamento final desejado. O encadeamento de trás para frente ensina o último passo primeiro, então o penúltimo e assim por diante. Último, penúltimo, antepenúltimo, tá? Esse método é muito usado para ensinar linguagem. Por exemplo, as crianças podem achar mais fácil completar a última palavra de uma canção. Por exemplo, ciranda, cirandinha, vamos todos, né? Então, isso aqui, gente, como tá falando, né? Esse método de trás, não que o método de encadeamento em si seja mais utilizado para ensinar linguagem, não. O método de encadeamento de trás para frente é mais utilizado para ensinar linguagem, tá? Ó, o encadeamento de frente para trás ensina cada passo a partir do começo, isto é, primeiro ligue o computador, depois clique no ícone do Chico Bento, então jogue. Tá? É um método de encadeamento, mas isso daí geralmente é quando a criança já sabe aqueles passo a passos. Então ela já sabe, você quer encadear aquilo para que ela aprenda de uma forma geral, para que ela aprenda como utilizar aquilo no dia a dia dela. Então você vai, primeiro você liga o computador, depois você clica no ícone do Chico Bento, então você joga. Você está querendo mostrar para ela como ela fazer aquilo no dia a dia dela, entendeu? Diminuir uma demanda. Como sempre desejamos que a criança complete uma tarefa com sucesso. É correto facilitar a demanda ou a tarefa quando esta é muito difícil, né? Que é aquela questão da aprendizagem sem erro. Deste modo, a criança continuará trabalhando sem fugir da demanda. Um exemplo poderia ser: diga bom dia, Dona Maria. Então, diga bom dia. Então, só diga oi. No caso, vamos lá. De repente, você está ensinando ela a dizer bom dia, você vai dizer, diga bom dia, Dona Maria, né? Ou então você pode dizer para ela, diga bom dia, ou só diga oi. Tá? Então, assim, você ir diminuindo a demanda, tá bom? Conforme ela vai completando a tarefa. Primeiro você diz para ela dizer bom dia, Dona Maria, depois você diga para ela dizer bom dia, depois só diga oi. Né? Para ela poder se sentir que tá mais fácil, não é para ela não querer fugir da demanda, não ficar muito repetitivo, tá? Não ficar muito difícil. Isso também pode ser usado para quando a criança de repente não está aprendendo daquela forma, você usa de uma outra forma que fique mais fácil para ela e depois você vai aumentando conforme ela for aprendendo, tá? Tem várias maneiras que você pode estar aplicando. Ou quando a criança já aprendeu e você vai diminuindo a demanda, ou quando ela ainda, né, ou quando ela não conseguiu, então você diminui a demanda para aquilo não ficar repetitivo e sempre errado para ela. Esvanecimento. É a remoção gradual da ajuda ou de dicas. Quando ensinamos a andar de bicicleta sem rodinhas extras, gradativamente retiramos o apoio, à medida que ganham competência. O esquema de esvanecimento dependerá da criança e da dificuldade da tarefa. Se continuarmos dando dicas ou ajudando quando já não é mais necessário,
a criança pode tornar-se dependente de dica, isto é, incapaz ou desmotivada a fazer a tarefa sem a assistência extra. Gente, isso a gente já falou, né? Isso foi falado muito na aula de dicas também. Então, assim, foi o que eu falei anteriormente, até nessa aula mesmo das anteriores. O que a gente quer aqui não é que a criança fique dependente da dica, né? Não é que a dica vire, enfim, que ela fique condicionada a essa dica, tá? Não, a gente não quer isso, a gente quer que a criança aprenda. A dica é mais na questão da aprendizagem sem erro, né? Para que a criança não fique frustrada e deixe de aprender, que tem um efeito contrário. Não, a dica é utilizada justamente para isso, para que a criança tenha um estímulo. A gente não quer que a criança fique dependente dessa dica, assim como a gente também não quer que a criança fique dependente do reforçador. Tudo aqui que a gente quer é que a criança, de um certo tempo para lá, ela possa utilizar isso como natural para ela, tá? Por isso que é um ensinamento assim para a vida. Então, é importante que você vá esvaecendo essas dicas conforme você vai vendo o progresso da criança. Um exemplo, por exemplo, seria... Um exemplo seria, vamos lá, um programa de nomeação, por exemplo. Nomeação expressiva de objetos, né? Você pode começar mostrando uma figura, por exemplo, você vai mostrar uma figura do Cascão. Você está fazendo um programa de nomeação expressiva de objetos, tá? Estou nomeando aqui os objetos. Você mostra a figura do Cascão perguntando, quem é esse? Aí você pergunta, quem é esse? E você mesmo responde, Cascão. Entendeu? Você está mostrando para ela, quem é esse aqui? Cascão. E então, gradualmente, né, você vai modificando essa dica. Por exemplo, primeiro você começa, quem é esse? Cascão. Você mesmo fala. Aí depois você pergunta, quem é esse? Cais. Aí ela responde, Cão. E depois, no outro momento, você finaliza com, quem é esse? Aí ela tem que te responder sozinha, Cascão. Tá vendo? Você vai envelhecendo essa dica, tá? Pode ser também, gente, até ficar mais claro pra gente, principalmente pra quem é mãe, né? O processo de adaptação da criança na escola, por exemplo, né? No primeiro dia, a mãe fica 30 minutos, depois vai pra 20, depois vai pra 15 até não ficar mais, né? Então, assim, é gradual, né? Você vai esvaecendo aquilo gradualmente. Então, é claro que não é da noite pro dia, né, gente? Vocês não vão fazer uma dica hoje, amanhã outra, depois ela não tá mais junto, não é isso? Cada criança tem seu tempo, a gente já explicou sobre isso aqui, que tem crianças que demoram bem mais, né? Aba também a paciência. Generalização. Uma resposta reforçada na presença de um estímulo resulta em uma tendência a responder da mesma maneira aos estímulos que compartilhem propriedades semelhantes. A generalização é uma coisa boa, geralmente. Permite que identifiquemos uma caneta corretamente, mesmo que ela seja vermelha ou azul, bic ou cross tinteiro ou esferográfica, e etc. Nós queremos que as crianças generalizem boas maneiras, de modo que digam por favor e obrigado, não apenas quando a mãe está por perto, mas todas as vezes que alguém lhe deu alguma coisa. Então, gente, a generalização aqui que a gente está fazendo é nesse sentido, tá? É na presença mesmo de um estímulo que resulta em uma tendência a responder da mesma maneira aos estímulos que compartilham propriedades semelhantes. Então, você precisa trabalhar com ela propriedades semelhantes, né? Tudo isso. Queremos que as crianças generalizem no tempo, através de ambientes e com diferentes pessoas. Isto é, não queremos que a criança só aprenda a identificar a cor vermelha durante uma situação 1 para 1 na sala de terapia e não seja capaz de identificar algo vermelho na cozinha. Para ajudar no processo de generalização, gostamos de usar vários professores diferentes e variados ambientes de aprendizagem. Sim, porque aí você está estimulando ela com coisa natural, né? Você está vendo que... Ela está vendo, por exemplo, que aqui nesse ambiente de aprendizagem tem algo vermelho. No outro ambiente de aprendizagem também vai ter algo vermelho. Então você está generalizando aquilo ali. É a mesma coisa do professor. Hoje eu tenho um professor que está me explicando isso. Amanhã eu tenho um professor diferente que me explica a mesma coisa. É uma forma também de generalizar. A gente está ensinando a criança a generalização. Porque ela precisa aprender em todos os ambientes, todos os aspectos. Ela precisa aprender aquilo de uma forma completa. Tá? Uma supergeneralização normalmente acontece quando a criança começa a nomear coisas
antes de ser capaz de fazer discriminações mais finas. Por exemplo, uma criança pequena chama seu pai de papai, mas também chama de papai todos os outros homens adultos, até que a criança tenha um vocabulário mais amplo. Uma palavra ou frase pode servir, ser generalizada para muitas outras. Colo pode significar ao mesmo tempo me pega, estou com sono, quero ir embora, etc. Aqui, gente, a gente está falando sobre supergeneralização, tá? Não é generalização em si que a gente trabalha. Essa supergeneralização geralmente são com crianças menores, né? Aqui a gente cita, por exemplo, papai. Ela aprendeu a falar papai, ela vai generalizar que todo homem é papai, né? E tem a questão também do colo. Ela ainda não sabe identificar, pedir o colo na hora que ela, né, que ela realmente quer colo. Então, o colo para ela são em diversos momentos. É quando ela quer que pegue alguma coisa, quando ela tá com sono, quando ela quer ir embora. Criança pequena que faz muito isso, né? Mas a gente tem que tomar muito cuidado para não haver esse tipo de generalização com as crianças que a gente está trabalhando. Juntando as coisas. Exemplo de um programa de aula. Aqui a gente já está encaminhando para o final, né? Então aqui juntando as coisas, né? A gente vai estar juntando tudo que a gente aprendeu aqui nessa aula, né? Que na verdade a gente já tinha aprendido tudo isso também na revisão. Então a gente vai estar juntando tudo isso e jogando um exemplo de um programa mesmo efetivo de aula, tá? Então prestem bastante atenção. Apresentamos aqui uma amostra de currículo que usaremos para demonstrar uma aula. Se fosse real, cada um desses programas estaria listado na folha de registro de SDs da pasta curricular, né? Folha de registro de comando. A gente também já falou sobre isso, se não me engano, foi na aula de currículo. Todos os estímulos em uso, cartões e objetos deveriam estar sobre a mesa. O esquema de reforçamento VR10 é razoavelmente baixo e significa que há cerca de 10 respostas correspondentes um reforçamento. Lembre-se que SR+, significa reforçamento positivo. Na nossa amostra de programa, a criança é reforçada após a 12ª tentativa e, de novo, após a 22ª tentativa. Ou seja, aqui, gente, seria uma amostra de um currículo, é um exemplo de um currículo. Ah, tá, fiz o currículo assim, X, montei. Dentro desse currículo, a gente vai ter listado na folha de registro de comandos da parte de currículo os programas que a gente vai usar, tá? E todos os estímulos que a gente vai usar para esse programa, cartões, objetos, enfim, vão estar sobre a mesa. Depois a gente vai ter um esqueminha ali mostrando, tá? Melhor visível para você. E aí a gente vai usar o esquema de reforçamento no VR10. A gente falou um pouquinho sobre isso em outra aula, dentro da semana, não lembro qual foi. Que a gente falou sobre várias variações de esquema de reforçamento. Aqui ela está usando o VR10, que seria, em cada 10 respostas corretas, um reforçamento. Mas lembra que a gente falou, não sei se vocês estão lembrados, né? Que existem outros tipos e tal, variação. Aqui ela está usando esse. Então, e ela usa o SR+, que é reforçamento positivo. Tá? Reforçamento positivo é quando você está acrescentando algo. E negativo é quando você quer retirar algo, tá? Então, vamos lá. Na nossa amostra, então, aí aqui a gente está dizendo, né, que na amostra após a 12ª tentativa, ela está fazendo o programa, né, a criança é reforçada após a 12ª tentativa, e de novo após a 12ª tentativa, que é, né, um VR de 10. Observe como é usada a aprendizagem sem erro. Uma tentativa sem ajuda sempre sucederá a uma tentativa com ajuda, de maneira que a resposta seja transferida para o estímulo, tá? Ou seja, ela está usando a aprendizagem sem erro aqui. Aqui, gente, a gente deixou um PDF, né, com esse exemplo dessa aula disponível para vocês para download, tá? Porque se eu fosse explicar detalhadamente, tá? Porque o exemplo é bem grande, acho que são 22 tentativas e 20, por exemplo. Então ia ficar muito extensa a aula se eu for explicar passo a passo, mas assim, é bem simples, vocês olhando vocês já vão saber, tá bom? Juntando os poemas, né? Veja como os programas mistura SDs de diferentes programas e varia o enunciado dos SDs, tá? Misturar diferentes programas é que a gente falou, né? Para não estar sempre repetindo. Então vamos lá, primeiro ela usa linguagem receptiva 1. Tocar diferentes partes do corpo.
Esse é o comando que ela vai usar, né? Tocar diferentes... Não, desculpa. Esse é o programa que ela vai usar, que é a linguagem receptiva 1. Dentro da linguagem receptiva 1, ela vai trabalhar com tocar diferentes partes do corpo e os estímulos vão ser cabeça, ombro, joelho e dedos dos pés. Tá? Então ela vai falar, toque sua cabeça, ombro, né? Enfim. Linguagem receptiva 2. Tocar o item comum. Os estímulos, livro, giz de cera, Bob Esponja, peça de Lego. Desempenho visual. Parear figuras iguais. Estímulos. 10 pares de figuras. Então vai ter 10 pares de figuras ali para pareadas iguais. Né? Ajuda na memória, enfim, né? Imitação. Imitar movimentos com objetos. Estímulo, vários objetos. Imitação vocal. Imitar palavras quando solicitado. Estímulos, bolo, suco, urso, carro, sim, não. Nomeação. Nomear objetos comuns. Estímulos. DVD, livro, xícara, cobertor, carro, Bob Esponja. Intraverbal. Completar palavras de canções. Estímulos. Atirei um pau no gato, ciranda, cirandinha. Bambala. Eita, tá difícil, né, pra mim? Bambalalão. Palma, palma, palma. No caso aqui, não necessariamente ela vai ter que usar todos esses estímulos, tá? Mas isso aqui são os estímulos que ela deixou disponível para poder estar utilizando com essa criança. Lá na hora ela vai ver qual que, né, é melhor para utilizar. Aqui vem o exemplo que eu falei para vocês de espaço de trabalho, que vai ficar bem claro para vocês em visual, tá bom? Então vamos lá. Aqui vamos começar com o cartão de dicas para o professor. Este terá uma lista de programas não visível sobre a mesa. Ou seja, aqui é o cartão de dicas, né? Esse vermelho. Seria para o professor, no caso, a dica que o professor vai usar. E aqui diz que ele terá uma lista de programas não visível sobre a mesa. Vai estar com ele, mas não vai estar visível, ok? Aqui do outro lado, dá para ver que são vários cartõezinhos, né? São cartões com figuras para o programa de pareamento, tá? Então, no caso, é para estar pareando, né? São aqueles de figuras iguais. Aqui tá dizendo, né? Você pode querer usar uma TV com vídeo ou DVD como reforçadores. Enfim, essa TV está muito ultrapassada. Mas enfim, seria uma TV, um vídeo, né? Um exemplo disso. Isso aqui, gente, esse quadrado não é a mesa, tá? Não esqueça dos reforçadores, né? Ali são os brinquedos, botaram brinquedos, né? Para dar exemplo de reforçador, mas sempre aperto. Cadeira do professor, né? Que o professor senta. Saco com outros estímulos a serem colocados na mesa quando necessário. Estímulo é uma coisa, reforçador é outra, tá, gente? Estímulo é o que ele vai estar trabalhando, o reforçador é a recompensa que você não está dando para a criança. Aqui agora tem um brinquedinho, né? Uma seta apontada para o caminhão, que seria estímulos dispostos à vista do aluno. Ou seja, aqui seria tipo um Lego, né? Que são esses brinquedinhos coloridos de montar. E o caminhão. Aqui tá identificando como se fosse o estímulo já visível para a criança. Esse da sacola são os estímulos que possivelmente, né, possam ser utilizados. E a cadeira do aluno, tá? Então, a gente tem distribuído o cartão de dicas do professor, a gente tem Lembrando que o cartão de dicas do professor, gente, pode ser daquelas diversas formas que a gente falou, tá? A gente tem o cartão de figuras para o programa de pareamento que ela vai utilizar, não é? A gente tem os reforçadores, que nunca podem ser esquecidos, tá? E bem próximos da gente, para ser fácil, né? Rápido de utilizar. Tem os estímulos dentro da sacolinha, que são estímulos além do que ela já colocou na mesa para ser utilizado de início, né? Então, também bem próximo, tá vendo? E esses estímulos da mesa, não é? Que no caso é para a criança já se estimular quando ela chegar, né? Dentro do processo da terapia, enfim. E a criança, que é a cadeira da criança, e o computador, a TV, se for utilizado, tá bom? E agora aqui a gente vai estar falando sobre a economia de fichas nos reforçadores, né? Que eu citei com vocês no início e falei que a gente ia ter uns exemplos aqui. Então vamos lá. Esses exemplos também a gente pode pegar no YouTube, na internet também tem diversos disponíveis, tá? Tem explicações bem claras, bem bacanas também. Então vamos lá. Aqui a gente colocou assim, como se fosse uma folhinha, né? Mas pode ser uma ficha mesmo, né? Você pode montar ou você pode comprar, enfim. E aí ele botou, né? Estou trabalhando para... Aí tem um robozinho. Esse robozinho seria o que a criança vai, o reforçador que a criança vai ter, né? Ela está trabalhando para ganhar esse robozinho. Então, no caso aqui, a gente tem
8, né? 8 quadradinhos, que ali seriam as fichas. Então, o que acontece? Eu vou passar aqui para os slides para ficar mais claro. Aí são as estrelinhas, tá vendo? Então, isso daí já vai ficar meio que combinado para a criança, né? Fica visível para ela tá vendo. Então, toda vez que ela fizer algo que for correto, né? Você deu o comando, ela fez, você acrescenta uma estrelinha. E no final de tudo isso, né? No final, quando ela preencher todas essas estrelinhas, ela ganha o reforçador dela, que seria um robozinho, nesse caso, tá? Ou você pode combinar com ela também. Olha, aqui tem 8 fichas. Mas, se você conseguir atingir 4 fichas, você ganha um robozinho. Se for uma criança que não entenda ainda a questão da numeração, né? Da contagem, edição e tudo mais, uma criança muito pequenininha, você pode mostrar para ela, olha, você tá vendo aqui esses quadradinhos? Se você atingir esse quadradinho aqui, você ganha um robozinho, ou, né, enfim. De início, ainda mais que uma criança muito pequena, ela não vai entender assim de logo, né, de pronto. Mas quando ela começar a ver que ela tá fazendo certo e você tá botando a fichinha ali, ela vai entender. Principalmente depois do primeiro, que preencheu tudo e ganhou o reforçamento. Aí, por diante, ela vai saber o que é. Tá? Geralmente, com crianças pequenas, a gente usa estrelinha, figurinhas, enfim, né? E com crianças maiores, a gente pode fazer outras formas, jogos, enfim. A gente tem outros tipos também, tá? De exemplos de economia de fichas, mas é porque eles são mais visual, é mais fácil, também tá explicando aqui, mais rápido, né? Mas vocês podem fazer de outras formas também. Pode fazer um quadro em casa. Isso aqui é mais utilizável em consultório, na escola. Mas em casa, até na escola mesmo, mas em casa a gente utiliza mais aqueles quadros grandes, aí cola na geladeira, cola na parede, que você vai fazendo. Tem de atividades também dentro de casa, a gente vai ver um aqui agora de rotina. Também é bem legal. Às vezes, gente, pode não ser um brinquedo, tá? Às vezes, só a questão de preencher todas as estrelinhas, ela tá ok pra ela quer dessa forma, entendeu? Então a gente tem que ver como que né, se trabalha para cada criança. E aqui é o quadro de rotinas. A gente pode tentar fazer economia de fichas assim também, só que de uma forma um pouco mais diferentezinha, né, colando e tal. Tipo, fulaninho fez atividade X, vou ganhar aqui e tal. Mas aqui seria um quadro de rotinas, isso aqui é mais utilizado na escola e dentro de casa. Dentro dos consultórios em si, não é muito utilizado, mas pode ser também, se a criança tiver frequência no consultório, enfim, né? Mas assim, gente, isso aqui são modelos que vocês podem usar da forma que vocês acharem melhor, tá? Eu achei interessante trazer isso aqui para ficar bem visível para vocês, né? Pra vocês ficarem vendo. Aqui não dá para identificar muito bem, porque a imagem não tá muito nítida, mas tem. Aqui eles colocaram assim, as fotos das crianças. Isso aqui eu acredito que seja na escola, né? Porque a gente tá vendo um quadro aqui atrás, enfim. Tem a foto de cada criança, embaixo tem o nome dessa criança, então assim, a criança ela já se identifica, né? Por mais que ela não saiba ler, mas ela tá se identificando ali. E isso é bem interessante porque tem as figuras, né? Então a criança ela tá identificando, mesmo se for uma criança não verbal. Então ela tá vendo ali. Aqui tem alguma coisa dizendo horários, mas não tá aparecendo horário, então eu não sei. Mas eu acredito que de repente seja, esse horário aqui é do Miguel. Aí põe ali, tá? Então, o que o Miguel tem que fazer? Não tá dando para identificar porque não tá nítida a foto. Mas assim, vamos supor, o Miguel agora ele tem que guardar seu material, ou tem que escovar os dentes, né, se for em casa, ou tem que guardar os seus brinquedos, fazer atividade X. Aqui são várias rotinas para ele, tá? E aí, conforme ele vai fazendo essa rotina, você vai tirando esse negocinho. Ou então você vai passando para baixo, tá? Tem gente que gosta de ir passando para baixo. Fez, vou passando. Ou então vai retirando e vai botando aqui. Aí no final disso tudo, ele vai ganhar alguma coisa. Ou ele ganha aqui mesmo dentro do quadro, tipo uma estrelinha. Tá entendendo? Ganhei, tal, uma estrelinha ali. Geralmente com crianças grandes funciona. Ou então uma recompensa no final. Você pode estar aí programando com criança, enfim. De repente é um passeio, um brinquedo que ela queira muito, ou não tem, né? Uma coisa que seja do interesse da criança, tá? Isso também é bem interessante para estar estimulando a criança em si. Então, gente, chegamos ao final, né, dessa aula. E ao final em si do nosso pacote aí, né? Nosso mini curso, né? Se assim pode dizer. Chegamos ao final, nossa reta final.
final aí. Espero que vocês tenham aprendido, espero que vocês tenham absorvido tudo que a gente passou aqui para vocês, né? Que tenha ficado claro. Eu sei que não dá para agradar todo mundo, né? Mas eu espero mesmo que a maioria de vocês tenham gostado, que esteja assim, sendo útil na vida de vocês, né? Que vocês possam passar isso para frente, que vocês estejam mais familiarizados aí dentro da aula, tá? E que vocês possam querer continuar, né? Progredindo aí, prosseguindo com os estudos de aba, tá bom? Porque só o que a gente está passando aqui não é o conteúdo todo de aba, né? Tem muito mais coisa, enfim. Então, que vocês possam estar pensando aí mais pra frente, né? De repente, fazendo um curso mais aprofundado, ou então, enfim, né? Tá se aprofundando mais na aba. Mas a gente só tem que agradecer, nós do Primotivo, né? Só temos a agradecer a vocês por estarem conosco e aprendendo, se deixando aprender, né? Permitindo que a gente leve essa informação para vocês, tá bom? E aqui tem os nossos Instagrams, né? Que é o Instagram do Aprenda Autismo e o meu, que é a Juliane Gomes. O meu ainda não tem muita coisa no conteúdo, é porque ele é novo em si. Mas a gente está sempre tentando colocar alguma coisa, eu estou tentando colocar toda semana alguma coisa sobre autismo lá, também estou agregando, sobre terapia ABA também, tá? Então, quem puder, quem quiser, me segue lá, @aprendautismo, @Juliane Gomes. E foi um prazer estar com vocês e até uma próxima oportunidade de conversar, tá bom? Tchau, tchau.